Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. O rio Eufrates é e sempre foi um dos mais importantes do Oriente Médio, além de ser um dos dois grandes rios da Mesopotâmia, junto com o rio Tigre. Ele nasce na Turquia, atravessa a Síria e o Iraque e se junta ao Tigre para formar o Shatt al-Arab, que deságua no Golfo Pérsico. Historicamente, ele foi essencial para o desenvolvimento das primeiras civilizações, como os sumérios, acádios, babilônios e assírios, que habitaram em suas margens, fornecendo água para a agricultura, permitindo o crescimento de cidades na região, conhecida como o berço da civilização. Embora essas antigas civilizações não existam mais, as áreas ao redor continuam sendo densamente povoadas. Com as populações modernas, o rio continua sendo vital para a agricultura e o abastecimento de água, mas enfrenta desafios como a construção de barragens, disputas políticas e a seca devido às mudanças climáticas. Com a seca, muitas coisas que estavam debaixo d'água finalmente apareceram, como as ruínas de uma cidade com mais de 3.400 anos, possivelmente a antiga Zakikur, que era um importante centro comercial do reino Mitanni entre 1550 e 1350 a.C. Mas não foram só os pesquisadores que encontraram peças raras. A comunidade cristã acredita que alguns dos itens encontrados podem se tratar de vestígios relacionados ao grande dia final. Ouro. Um dos achados que resultou em muitas teorias sobre a volta de Jesus foram as grandes quantidades de ouro em formas de moedas, artefatos e também em pó. Inicialmente, muitos duvidaram da autenticidade das descobertas, mas a quantidade e a qualidade do ouro logo acabaram com as dúvidas. Os responsáveis pela descoberta foram moradores locais que acreditam, assim como muitas outras pessoas, que esses itens não são apenas históricos, mas também simbólicos, pois relembram as riquezas de civilizações antigas que foram submersas, como é o caso da Babilônia e a Síria. A quantidade e a qualidade do ouro encontrado são impressionantes até para os cientistas. Alguns itens são considerados milenares, como as moedas com símbolos babilônicos, joias de ouro, itens decorativos e até mesmo partes de móveis de templos antigos. A principal pergunta que surgiu foi: de onde tinha vindo tanto ouro e por que a revelação aconteceu somente naquele momento? Muitos acreditam que tanto tesouro foi deixado lá por civilizações que teriam escondido essas riquezas na época para proteger de possíveis invasores. Inclusive, o próprio Eufrates fluía pelo centro da Babilônia, tornando o local ideal para esconder tesouros. Na verdade, o ouro sempre teve um significado poderoso na história humana, assim como na Bíblia, em textos antigos, onde o ouro é retratado como um símbolo de riqueza, poder e favor de Deus. Nações e reis mediam sua força e poder com base na sua posse de ouro. O ouro era frequentemente usado para construir objetos sagrados e locais de culto, significando pureza e santidade. No entanto, o ouro também está ligado à idolatria e ganância humana, levando ao julgamento de Deus sobre nações pecadoras. Babilônia, por sua vez, tinha palácios, templos e muralhas adornados com ouro. Registros históricos descrevem os tesouros da Babilônia cheios de moedas, ornamentos e ídolos de ouro. O portão de Ixar, uma das entradas da Babilônia, era revestido todo de ouro e pedras preciosas. Pensa só que valor! Poderia o ouro ser parte do tesouro perdido da Babilônia? Quando os persas conquistaram a Babilônia em 539 a.C., grande parte da riqueza da cidade foi saqueada ou escondida. A teoria sobre a antiga e misteriosa terra de Havilá, mencionada em Gênesis 2, é descrita como uma terra rica em ouro, bidélio e ônix, sendo um lugar de grande importância, além de muito simbólico, ligado à abundância e prosperidade associadas ao Éden. Embora a localização exata de Havilá seja incerta, cientistas acreditam que ela poderia estar na moderna Arábia Saudita ou no sul do Iraque,
perto ali dos rios Tigre e Eufrates. Se os arqueólogos encontrarem ouro e outros materiais preciosos na região, essa descoberta poderia confirmar o que a Bíblia diz sobre a criação do mundo e as riquezas que Deus tinha para a humanidade, como um símbolo das bênçãos que Ele deseja dar às pessoas. Algumas tradições religiosas acreditam que, se essas riquezas aparecerem de novo, isso pode significar que é um tempo de renovação, como se algo novo e bom estivesse prestes a acontecer. Por outro lado, alguns dizem que pensar em Avilá como uma ideia ou um símbolo, isso nos ajuda a refletir sobre o que realmente significa ter riqueza e prosperidade, e assim pensar mais nos valores morais como amor, amizade e a busca pela espiritualidade, mostrando como é possível se conectar com algo maior e viver melhor e com mais significado. A descoberta também é vista como um aviso bíblico, como o encontrado no texto de Daniel, no qual narra uma estátua que representa os impérios humanos e cabeça de ouro simbolizando tanto a riqueza quanto a corrupção. Assim também é no livro do Apocalipse, onde os comerciantes da terra choram a queda da Babilônia, porque perderam as suas riquezas. Se o ouro encontrado no Eufrates estiver relacionado à Babilônia ou Avilá, isso poderia representar o juízo de Deus sobre o orgulho e a ganância das pessoas. Isso porque, enquanto o ouro da Babilônia simboliza a riqueza que foi conquistada de maneira errada por meio da exploração ou da adoração a falsos deuses, o ouro de Avilá representa as bênçãos e a abundância que Deus ofereceu no Jardim do Éden. Portanto, a revelação desse ouro debaixo do rio pode ser vista como um momento em que Deus fará um último julgamento, separando aquilo que é certo do que é corrompido na humanidade. Lua de sangue. Outra relação de um possível retorno de Jesus com a seca do Eufrates foi o surgimento de uma lua de sangue profética dias antes do ouro ser descoberto. Na Bíblia, as luas de sangue são mencionadas como sinais de coisas importantes que podem acontecer no fim dos tempos, por exemplo. No livro de Joel 2:31, narra um sol escuro e a lua como sangue antes do grande e terrível dia do Senhor. As luas de sangue costumam estar ligadas a grandes eventos espirituais ou mudanças importantes na história. Corrente maciça. Uma das descobertas mais misteriosas foi de uma antiga corrente maciça, corroída e parcialmente enterrada. Extraordinariamente grande, pesada e feita de uma liga de metal desconhecida, ela tem tamanho e força que alguns acreditam que não seja para uso comum, mas sim para suportar uma grande pressão e ser muito resistente. A corrente foi vista primeiro por moradores que procuravam ouro, mas encontraram essa estrutura metálica. Ao examinar melhor, perceberam que se tratava de uma série de anéis interligados, cada um mais largo que o comprimento de um braço humano. Pensa, apesar de desgastada por séculos, a corrente estava muito bem preservada. A descoberta dos arqueólogos foi de que a corrente se estendia no fundo do rio e, mesmo que as equipes tenham conseguido expor apenas uma parte dela, a estimativa é que poderia se estender por centenas de metros, formando um ambiente ou um sistema de ancoragem. O que deixa tudo mais intrigante é que a corrente tem um mecanismo de fechamento produzido com extrema precisão. Será que essa corrente foi projetada para restringir ou aprisionar algo no Eufrates? A sugestão, talvez mais impactante, é que essa corrente pode ter prendido os 4 anjos caídos mencionados no Apocalipse. Essa é uma das profecias mais perturbadoras da Bíblia, que envolve a libertação desses anjos poderosos que estariam presos no Eufrates. O Apocalipse descreve um anjo recebendo ordens para soltar outros 4 anjos que estavam presos no rio, para matarem simplesmente a terça parte da humanidade. Uma loucura. Segundo a Bíblia, esses anjos são entidades muito poderosas e sua libertação trará uma sentença catastrófica para a Terra. Se a corrente maciça faz parte desse mecanismo de aprisionamento, então a baixa nas águas pode estar preparando o terreno para a sua libertação.
Outra possibilidade aponta que a corrente pode estar conectada aos Nefilim, a raça de gigantes mencionada em Gênesis 6, que eram guerreiros poderosos, nascidos da união de anjos caídos com mulheres humanas. A Bíblia diz que Deus julgou e destruiu a maioria deles durante o dilúvio, mas em textos antigos, como o livro de Enoque, sugerem que alguns podem ter sido presos sob a terra como parte do julgamento divino. Textos mesopotâmicos descrevem o uso de correntes e amuletos para controlar forças espirituais. O fato da corrente estar enterrada sugere que pode ter feito parte de um ritual antigo em grande escala, talvez para selar um portal entre um reino espiritual e físico, quem sabe. Descobrir a data do objeto tem sido uma tarefa não muito fácil. Como ele está muito desgastado e a sua composição é desconhecida, fica muito difícil definir a datação exata, mas alguns testes iniciais já sugerem que a corrente pode ter mais de 2.500 anos, sendo do tempo do Império Babilônico. Mas olha, outros arqueólogos acreditam que ela pode ser muito mais antiga, possivelmente vinda do início do período mesopotâmico, por volta aí dos 3.000 anos antes de Cristo. O fato da corrente ter sido descoberta agora traz uma conexão com uma profecia. A seca dessas águas foi profetizada para acontecer antes da libertação dos 4 anjos. Em Apocalipse, a história conta que o 6º anjo derramou a sua taça sobre o rio, e as suas águas secaram para preparar o caminho para os reis do Oriente. Muitos se perguntam se essa descoberta é mais que arqueológica. Poderia ter sido um aviso direto de Deus? Bem, quando considerada junto com outros eventos globais recentes, a escavação da corrente parece se encaixar com a descrição do retorno de Jesus. Afinal, Deus também usou sinais físicos no passado para alertar o seu povo, como a Arca de Noé, os anjos enviados a Ló antes da destruição de Sodoma e as pragas do Egito. Segundo os cristãos, Jesus havia alertado sobre o aumento de guerras, instabilidade política e colapso de governos como sinais dos tempos finais. A corrente poderia simbolizar a restrição divina que impediu o conflito final de começar. A sua exposição poderia sinalizar que a proteção de Deus estaria diminuindo, abrindo caminho para um conflito global. Na tradição bíblica, o Eufrates sempre simbolizou a fronteira entre ordem e caos. A seca e a revelação da corrente podem se tratar do fim do controle divino sobre a nação, ou então a restrição espiritual que o próprio Deus tenha colocado sobre as forças do mal, como mencionado em Tessalonicenses. E se a descoberta da corrente foi realmente um sinal e estivermos em contagem regressiva para a batalha final, você estaria pronto? Espada gigante. Também misteriosa foi descoberta uma espada antiga enferrujada enterrada debaixo d'água, objeto bem maior que as armas que eram comuns na época. Como ela não se parece com as espadas que costumam ser encontradas na região, surgiram rumores de que essa poderia ser a famosa espada de Golias. Quando a notícia desse achado se espalhou, os estudiosos e pesquisadores ficaram muito interessados nessa grande espada. Na história bíblica, no livro de Samuel, que é bem conhecida, Golias era um gigante e desafiou os exércitos de Israel. E enquanto todos tinham medo dele, Davi, um jovem pastor, se ofereceu para lutar contra ele apenas com um estilingue e algumas pedras. Davi atingiu Golias na testa, o derrubou e, em seguida, usou a espada dele para cortar sua cabeça, garantindo uma vitória incrível para Israel. Mas como a espada de Golias teria ido parar no rio Eufrates? Algumas suposições acreditam que a espada pode ter sido perdida em batalhas antigas, pois esse rio era uma área importante onde muitas civilizações lutavam pelo controle das terras. Além disso, outros acreditam que a espada foi levada como um prêmio de guerra. Uma terceira hipótese é que os israelitas exilados poderiam ter levado o objeto. Vale lembrar que quando os babilônios conquistaram Jerusalém e destruíram o Templo de Salomão, muitos tesouros foram roubados.
Alguns acreditam que a espada de Golias estava entre eles e foi levada para o leste, onde acabou sendo esquecida ou enterrada. Há também a ideia de que sacerdotes ou guerreiros israelitas esconderam a espada num local secreto para protegê-la. Com o passar dos anos, a terra mudou e pode ter enterrado a espada, esperando o momento certo para ser descoberta. Medalhão. Além disso, outras descobertas foram realizadas, como a do medalhão adornado com gravuras que misturam elementos religiosos e astronômicos. Relatos afirmam que o objeto possivelmente era um amuleto de proteção para atrair boas sortes de bênçãos, refletindo a conexão entre a espiritualidade e eventos celestiais nas sociedades antigas. Artefatos semelhantes foram encontrados em outras regiões historicamente conectadas ao Eufrates, como em 2024, em que arqueólogos encontraram um amuleto na antiga cidade de Adrianópolis, na Turquia, datado do século V d.C. O amuleto retrata o rei Salomão derrotando uma figura demoníaca, representando a vitória do bem contra o mal, e é muito associado ao Testamento de Salomão, um texto apócrifo que detalha a habilidade de Salomão em controlar demônios, revelando como as crenças se esbarravam em práticas consideradas mágicas naquela época. Além disso, em 2024 foi encontrado um medalhão pagão e uma coleção de moedas numa igreja bizantina do século VI em Israel. Esse medalhão de mármore representa Tish, a deusa da fortuna, e mostra como as figuras pagãs continuaram a ser respeitadas mesmo com o crescimento do cristianismo. A presença desse medalhão num local cristão mostra como as tradições antigas e novas crenças se misturaram ao longo do tempo, ossadas humanas e animais. Também foram encontradas debaixo d'água algumas ossadas humanas e de animais, provavelmente vindas de práticas funerárias ou catástrofes naturais que carregam consigo histórias de vida e morte. Nas civilizações antigas, as práticas funerárias eram rituais sagrados que expressavam a crença na vida após a morte e na possibilidade da ressurreição. As ossadas encontradas, sejam elas de humanos ou de animais, trazem aspectos importantes da visão de mundo dos mesopotâmicos, como a visão de que a morte não é um fim, mas sim uma transição para uma outra existência. No contexto das profecias cristãs, a ressurreição é um dos pilares da fé. E assim como as Escrituras garantem que os mortos ressuscitarão. Essas peças muitas vezes são interpretadas como lembretes do fim da vida na Terra e da promessa de uma nova existência. Essas descobertas reforçam a ideia de que a morte, por mais definitiva que pareça, será vencida pelo retorno de Jesus, evento que trará a redenção final e a restauração de todas as coisas. Essa região tem uma longa história com práticas religiosas antigas. Os babilônios e assírios acreditavam que o local era uma fronteira sagrada entre os mundos físico e espiritual. Com as interpretações religiosas, muitas pessoas continuam associando a seca com profecias bíblicas, sendo este um dos locais mais mencionados nas passagens bíblicas, desempenhando papéis importantes tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. No livro do Gênesis, por exemplo, o Eufrates é identificado como um dos 4 rios que fluíam do Jardim do Éden, enquanto alguns sinais mencionados no livro do Apocalipse preveem um secamento do rio como um prenúncio de eventos futuros. Este rio, que revela nos textos antigos e nos tempos modernos imensa importância na geografia primitiva, possui um grande significado, tanto para os que creem na Bíblia quanto para os cientistas que no momento atual fazem descobertas fascinantes. Mas o mais interessante é que tudo isso se complementa para descobrir o que são esses possíveis sinais do fim dos tempos. E você? O que acha de todas essas revelações? O que acha desse tema? Deixe nos comentários. Nós gostaríamos muito de saber o que você pensa sobre tudo isso. Agradecemos muitíssimo a sua companhia, sempre muito especial. A gente se vê num próximo vídeo.